dia 21 de maio. Obrigado aí a todos que estão presentes, né? Além da equipe do IPEC aí sempre atenta. Obrigado aí, Paulo, Luzia, não sei quem é, LBS, André, Joyce, Caterine, Marcelo. Hoje eu não vou falar o Alegria tradicional, realmente quem acompanhou meu 3 minutos aí no canal também sentiu um pouquinho diferente na quarta-feira e hoje. Inclusive, esse nosso IPEC na hora do almoço, que é o evento mensal que a gente sempre faz, né? Ali no meio do mês, ele é dedicado a meu amigo, o professor Cláudio Ulisses, do IBMEC. Infelizmente, Cláudio, depois de quase 2 meses de uma luta intensa contra esse vírus terrível, e ele não resistiu e nos deixou essa semana. Então, eu ainda estou muito triste, muito chateado, mas a vida tem que continuar, a gente tem que fazer o trabalho. Só não tem um clima para né, dar aquela injeção de ânimo que a gente sempre faz no início, o que não significa que eu vou fazer esse trabalho aqui para baixo, sem a energia que eu sempre emprego, tá? Só isso, só queria justificar no início o porquê até do próprio 3 minutos lá, quem está acostumado sempre com uma forma como eu entro, não dá para você chegar do mesmo jeito com a situação. Foi terça-feira não acontecido, ainda estou depurando. A gente entende, faz parte da vida, mas não da forma como esse processo todo vem acontecendo. Vamos embora, gente. Alegria. Alegria, pensando para frente, claro, né? O que eu queria conversar com vocês aqui? Eu mandei 2 links lá para o grupo que está no WhatsApp, né, que se inscreveu, e no YouTube eu vou colocar embaixo lá que esse nosso encontro vai para o YouTube mensalmente, né, para o nosso canal e também para o canal do IPEC. Eu vou colocar os 2 links ali que eu vou usar aqui, né, para a gente conversar um pouco sobre a reforma tributária, o estágio atual dela, o que a comissão mista trouxe no seu relatório, né? Houve a leitura do relatório pela comissão mista no começo do mês, foi até no mesmo dia da instalação da CPI, né? A CPI começou, foi o primeiro depoimento e estava ao mesmo tempo rolando lá a leitura do relatório, uma concorrência até difícil, né? Para a importância do tema reforma tributária, mas foi muito frágil o primeiro relatório, aí lançaram uma segunda versão na semana seguinte, a comissão mista já foi extinta, né? O seu trabalho foi encerrado com a apresentação do relatório. As notícias de mídia, eu já vou trazer para vocês aqui, ó. Já vou trazer o primeiro compartilhamento que eu quero fazer com vocês aqui. Ai, meu Deus, cadê o aqui? O pós-Pacheco, é esse aqui. É do Valor Econômico, né? Matéria de ontem, mas está ainda disponível na versão online. Tá vendo? Após Pacheco criticar fatiamento, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, está mais alinhado com o Ministério da Economia, né? Veio buscar o caminho desse Ministério da Economia, que entende que a reforma não deveria ser ampla, completa, já com o IBS, né? Deveria ser uma reforma fatiada, primeiro seguindo o aspecto federal, né? Mexendo nos tributos federais. Meu amigo Edmilson entrou aí. Seja muito bem-vindo, Edmilson. Fique à vontade completamente para participar quando você quiser. Aí você e todos vocês, claro. Né? Mas fatiar, fazer por parte. Qual é esse fatiamento? Antes da gente começar a ler a matéria, eu não vou ler a matéria, eu vou deixar aqui, vocês vão dando uma olhadinha, a gente vai conversando. Qual era o fatiamento? O governo federal entende, e nesse ponto eu não estou distante da lógica, não. Tá? Eu acho que o governo federal errou demais nesse processo de reforma tributária desde o início, não apresentou proposta, e a gente não sabe até hoje qual é realmente o projeto do governo federal. Evento, palestra, ficar falando é uma coisa, eu quero ver na prática, não vi ainda, confesso a vocês, não consegui enxergar. Mas apresentou um único projeto, bom projeto, 3887 de 2020, né, que criava a CBS, realmente transformando num imposto sobre valor agregado, numa contribuição sobre valor agregado, integraria PIS, PASEP e COFINS, e esse fatiamento seria nesse sentido. Primeiro, iríamos votar, quer dizer, o Congresso iria votar o projeto de lei 3887, migrando PIS, PASEP e COFINS para uma contribuição só, totalmente não cumulativa, amplamente não cumulativa, não só para quem é real, mas para quem é presumido também, com crédito praticamente integral,
Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essa lógica da não cumulatividade, tá? É integral, mas tem que tomar cuidado com alguns detalhes ali. Mas o crédito financeiro, a cobrança por fora, e aí tinha aquela confusão da isenção para produtos da cesta básica, né, que causou ainda um conflito ali no processo, alguns produtos com isenção, mas o projeto estava bom no seu conjunto. Com algum ajuste, ele estava bom. Então, essa seria a primeira fase, esse seria o fatiamento, né? Isso aí ficaria, por exemplo, na Câmara. Aí, a seletividade do IPI, que seria a segunda fase, ficaria com uma outra relatoria. Quer dizer, você pegar o IPI e transformar num imposto monofásico, em vez de não cumulativo, como ele é hoje, né? Cobrado integralmente na primeira cadeia produtiva, de forma monofásica, e aí a lógica seriam as externalidades ali, aquelas situações. Eu não gosto das besteiras, imposto de pecado, eu não gosto de. São as definições do que muitas vezes o pessoal gosta de usar, mas a linha seria automóvel de luxo, bebidas, automóveis, bebidas, cigarros, produtos que você entende que precisariam ter uma tributação diferenciada, além do imposto seletivo. É isso que deu para entender, porque não tem um resumo do projeto, né? uma apresentação do projeto. Tem ideia, palestra, que é diferente de você ver a proposta completa ali de emenda constitucional, de lei complementar, de leis ordinárias, né? É diferente. A terceira parte seria a famosa migração do IRPJ para o IRPF, né? Fala-se muito nisso. Tem que ver o imposto de renda, tributar dividendo, mas tributar dividendo tem que reduzir a tributação de empresa. Eu vou mostrar isso aqui já para vocês, um pouco mais de detalhes, algumas coisinhas, também rápido, que a gente tem uma hora só para conversar aqui. E aí, a ideia é essa: diminuir imposto de pessoa jurídica e migrar a tributação para a pessoa física. Só para deixar claro, eu concordo com a ideia, quem me acompanha há muito tempo sabe como eu sempre falei disso, só que isso tem que ser muito bem feito, tá? Não é... Ai, caramba, fiz besteira. Fui tentar sair aqui do anúncio, acabou que... Ali, deixa eu tirar aqui isso aqui, voltar lá, pronto, aqui, foi lá, voltou. Então, seria migrar o imposto de renda da pessoa jurídica para o imposto de renda da pessoa física. Aí a quarta etapa, que eles falavam que seria a redução dos encargos sociais e a criação do terrível imposto sobre movimentação financeira, imposto sobre transação financeira, a CPMF, ela ficou um pouco para trás, seria a quinta proposta. A quarta é o tal do passaporte tributário, que é o refis, né? Gostam de dar nome bonito, mas é o mesmo nome dos anteriores, é o refinanciamento fiscal, mas aí seria específico, né? Para bares, restaurantes, hotéis, o pessoal da diversão, a turma que foi mais atingida com a pandemia, né? A declaração de pandemia e a intensificação a intensidade da Covid-19 de março para cá, no Brasil e no mundo como um todo. Então, infelizmente, o fatiamento, que eu acho que pode ser um caminho, até teoricamente, penso no primeiro momento que seria o caminho. O problema desse fatiamento é que você não conhece as propostas, né? Você tem que conhecer as propostas primeiro e debater. Aí aqui tem toda a matéria, depois eu posso colocar no link aí, quem tem acesso ao valor econômico acha isso aí fácil na internet. Agora, é uma discussão, né? Hoje, a gente observa o presidente do Senado direcionado a carimbar e apoiar a reforma ampla, pegando o que já foi discutido, o que já foi debatido e criando realmente o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, né? Unificando ICMS, ISS, como está escrito aqui, ó, a PEC ampla, né? Juntando esses 5 tributos aqui, ó, ICMS, ISS, PIS, COFINS e o IPI, enquanto que o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, caminha para um lado de fazer a integração com o Ministério da Economia. É o que eu falei para vocês aqui, ó. A ideia do CBS é depois pegar o ICMS e o ISS e integrar nesse CBS, nessa contribuição já reformada, já revisada. Eu gosto desse caminho, tá? Porque a minha percepção é que ICMS, ISS e a dupla PIS/COFINS
eles não estão maduros para serem integrados. O que eu quero dizer, de forma bem simples, é o seguinte: se fossem 3 pessoas, são 3 pessoas que não estão preparadas para conviver juntos. Admita, a reforma tributária é juntar um palmeirense, um corintiano e um São Paulino no mesmo imóvel. Vão morar juntos, num apartamento pequeno, vão dividir despesas, tarefas e o dia a dia. Mas eles são fanáticos por futebol. Qualquer coisa de futebol, final, agora domingo, o palmeirense quer engolir o São Paulino, vice-versa, o corintiano quer engolir os dois. Então, eu entendo que esses 3 precisariam ser trabalhados individualmente primeiro, para depois eles morarem juntos. Bota os 3 num bom psicólogo, num bom trabalho de psicologia, de socialização, né? Para eles entenderem que o futebol é uma coisa importante, interessante, mas para a gente brincar, como a gente sempre brinca, fazer, ficar feliz quando ganha, triste quando perde, da vida, tranquilo, mas ele não pode ultrapassar essa barreira do entretenimento, né? Então, no exemplo didático, você teria que fazer essa socialização primeiro dos 3 e depois, sim, você poderia testar. Vamos fazer agora o teste, colocar os 3 para... Admita que eles precisassem residir juntos por questões de custo, questão legal. Você, agora sim, eu vou colocá-los juntos. Não adianta querer colocá-los juntos com regras de transição. Não acho salutar. Pegar ICMS como está hoje, ISS como está hoje, e o PIS e a COFINS do jeito que é hoje, e tentar botar num tributo só. Não adianta decreto, não adianta lei. Isso, Marcelo. Não adianta lei, mas entendo que também não precisa ficar 5 anos fazendo o trabalho de psicologia. Acho que pode ser um trabalho curto. Você pode simplificar o ICMS e o ISS num prazo curto e não precisa eles estarem totalmente simplificados. Eles podem ter melhorado muito em relação ao que é hoje. Depois que a gente conseguir resolver isso, aí sim, nós partimos para a unificação. É o que eu penso, mas vamos ver até onde vai isso aí, né? Essa matéria eu queria trazer inicialmente para vocês. Depois, num segundo momento aqui da nossa conversa, antes de avançar para os 2 arquivos que eu coloquei lá para vocês, eu queria mostrar rapidamente, né? Muitos já conhecem, porque pela turma que está aqui, eu vi que muitos já me acompanham há algum tempo, então sabem do que eu penso, da minha ideia, então eu não vou fazer a apresentação toda de reforma tributária. Aliás, vocês têm isso aí nas diversas instâncias aí, no Reforma Tributária já.com, tem os 15 encontros que eu fiz lá no CRC aos sábados, com os slides todos. Aí você vai, também tem os vídeos lá. Então, se você quiser ver tudo que eu penso, que eu acredito, está tudo lá. Os comentários das propostas. O próprio Edmilson participou comigo de um dos sábados lá, diretamente. Os outros ele participou no apoio, no tudo. Marcelo, essa proposta, no relatório, eles reduziram a transição. Tá muito frágil ainda, tá, Marcelo? Não tá a proposta não está totalmente detalhada. É muito evento, né? Muita apresentação geral, escrito, assim, por alto. Então, essa proposta seriam 6 anos, né? Seriam 6 anos no total. Proposta da comissão. Você publica ali já vou botar aqui logo em slide, que é para a gente ir debatendo. Você publica ali a reforma, aprova as PECs, seriam mudanças profundas na Constituição, tá, Marcelo? Mudanças profundas. E aí você teria que conviver, no primeiro momento, com IBS, com a alíquota de 1%, ICMS, ISS, PIS e COFINS. Tá? E na prática, fazendo aquela besteira que eu falei aqui do futebol, seria você botar um psicólogo para morar junto com os 3 ali e ir domesticando eles dentro de casa. Eu acho muito mais complexo, mas pode ser, cara. Eu não encerro, não acredito, não vai, não tem radicalismo, ainda mais num tema complexo como esse. Aí, Marcelo, a ideia seria você, aos poucos, ir reduzindo, né, o impacto dos outros impostos e ir migrando a alíquota para cá, entendeu? Você ia migrando um quarto. Digamos, a alíquota do ICMS é 12%, cairia para 9% no primeiro ano, cairia para 6% no segundo, cairia para 3%. E no último ano ela passaria a ser 0%,
e você migraria toda ela para dentro do IBS. Acho muito difícil você definir isso de largada e demorar tanto tempo, né? O Edmilson está aí, ele pode me ajudar até depois a refletir. É muito difícil isso. Por quê? Primeiro, o Congresso que vem depois, eu não sei qual vai ser. O presidente ou a presidente que vem em 2022, eu não sei qual vai ser. E outra coisa, você na partida botar Você lembra do Plano Real? O Plano Real não foi algo não, a gente vai mudar aqui a moeda, a URV, e daqui a 2 anos vai migrando para o real. Não, foi 2, 3 vezes ali, entrou o real. Pô, deu um trabalho grande ali do início, mas entrou o real e funcionou da forma que foi possível, mas funcionou. Então, eu acredito tem que ser aos poucos, mas não pode ser nada que leve 6 anos. Tá? O prazo de 6 anos é muito grande, absurdamente grande. Tá? Aí, eu só queria... Eu não vou fazer a apresentação toda, gente, porque eu quero que caiba nessa 1 hora aqui, a conversa inteira, e eu queria mostrar os 2 arquivos que eu passei para vocês lá no grupo. Eu só queria refletir uma frase que eu li essa semana num artigo no Jornal Impresso aqui, que eu achei muito interessante, dentre tantas outras que a gente lê o tempo todo, né? Qual a carga tributária necessária para atender ao Estado que o Brasil definiu que quer ter? E eu trouxe mais uma vez aqui o artigo 6º. A gente fala muito do artigo 5º, né, da Constituição, direito de ir e vir, todos são iguais perante a lei. Eu gosto do artigo 6º, para você refletir o que nós fizemos na Constituição. E eu não estou dizendo que está errado, não. Nós colocamos na nossa carta magna que o brasileiro teria direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, tudo ali, está tudo ali. Direito a isso aqui. Obrigação do Estado, direito do brasileiro. Depois você incluiu moradia, em 2000, e aí falou, o transporte não está nítido ali, nem a alimentação. Colocaram a alimentação em 2015. Foi 15? Foi. Então, alguém escreveu essa semana assim, o Brasil, foi a discussão com o Chile, né? Eu acho que eu me lembro disso, foi uma matéria sobre o Chile lá, a Constituinte, que tem uma maioria de independentes, tá? Aí estava essa discussão, aí alguém escreveu, eu achei muito interessante. O Brasil colocou os direitos todos na Constituição, e eu acho salutar, importante isso. Só não conseguiu se encontrar até agora, ou quer dizer, só não consegue entender de que maneira vai financiar isso. É esse o problema. Nós colocarmos escrito que você tem direito a isso, é legal. É uma família com 2 filhos pequenos, né? Os filhos vão começando a crescer, 2, 3, 4, começam a entender, e você bota uma Constituição em casa para os filhos. Os filhos têm direito a isso, aquilo, outro, brinquedo, ganhar brinquedo no Dia das Crianças, no aniversário, no Natal, 4 vezes por ano, tem direito a uma viagem de lazer por ano, tem direito a parque a semana sim, semana não. Você pode colocar todos esses direitos ali. Agora, você tem que entender o seguinte, como é que você financia isso? Porque não é, né, de graça. Não é de graça. Então, entendeu? Então, a coisa, é o ponto importante de reflexão. Nós criamos um Estado protetor, que, de novo, eu não estou julgando se deveríamos ter ou não. Só estou pensando o seguinte, como nós atenderemos esse Estado aí, como nós atenderemos, tá? É a única pergunta que eu sempre faço, e faço aqui o brincadeira, que Estado precisando. Não quero avançar, porque o tema é muito gostoso de conversar e a gente vai acabar perdendo tempo com ele. Não perdendo tempo, ganhando tempo sempre, mas não discutindo lá o ponto dos 2 arquivos, eu não quero ficar no meu. Eu sempre falo para vocês aqui, vou repetir em 2 minutos, vou me policiar para falar nesse tempo. 5 grandes problemas. O Ed sabe disso, a gente sempre tem conversando sobre isso há muito tempo, que, na verdade, viram uma armadilha tributária, né? Tem confusão e imposto demais no preço dos bens e serviços. Nós temos esse monte de tributo aí que contamina, influencia o preço dos bens e serviços. Eu estudo isso há muito tempo, Edmilson estuda isso há muito tempo, e alguns de vocês também estudam isso há muito tempo. Eu estou fazendo uns trabalhos aqui para ajudar, né, com a situação do PIS, da COFINS, do ICMS. Gente, dá um nó na cabeça da gente. Quando você pega cadeias produtivas, dá um nó, porque é muito enrolado. É um tributo, entra na base do outro, mas gera crédito, mas não é cobrado aqui. Quer dizer, o nosso modelo é, como o termo que gostam muito de usar, né, disfuncional. Ele não tem racionalidade. E só que isso aqui arrecada muito.
Isso aqui, esse conjunto de tributos aqui do item 1, arrecada 45% do PIB. Aí é um problemaço. Aí você sai. É caríssimo contratar um empregado. O Brasil, quem já leu lá aquele trabalho do IED, vai ver que o Brasil tem uma tributação caríssima sobre a folha de pagamento. Então, o empregado, você quer contratar um empregado para pagar 3, você tem que gastar quase 6 por mês. É muito pesado, é muito difícil. Você não paga, o empregado não fica satisfeito, porque acha que está ganhando pouco, e você acha que está pagando muito. E, na verdade, dos 6 mil que você está gastando com ele, ele bota no bolso mensalmente R$ 2.200, R$ 2.300. Você tem alguma coisa errada, ou tem muita coisa errada, e a gente não consegue debater sem com desprendimento político, né? Sem paixão ideológica excessiva, esses pontos, esses detalhes. Vamos pensar, vamos adiante. Aí eu saio disso. A pessoa física que recebe diretamente como pessoa física paga muito imposto. Eu fiz uns estudos, umas contas aqui, olha que interessante. Quanto é que paga uma pessoa que ganha R$ 7.000 por mês de salário? Uma pessoa que não tenha dependente. Não tenho dependente, não tenho despesa médica, não tenho despesa de educação, não tenho nada, só tenho INSS. Ou seja, eu vou usar o desconto simplificado. Qual é a alíquota efetiva que esta pessoa será submetida no ano? Não interessa mês, interessa ano. 7 mil, gente, salário bruto. Eu fiz as contas, tá? Essa pessoa paga 11,5%. 11,5%. Faz as contas aí, vai dar 770, R$ 800, mais ou menos. R$ 800. É muito, é pouco? A pessoa entende que paga muito. Por que ela entende que paga muito? Porque tudo que ela consome, ela vai gastar muito. Com essa renda de 7 mil, vão tomar dela R$ 700 de imposto de INSS, vão tomar R$ 800 de imposto de renda, ela vai ficar com 5.500. Então, juntando INSS, imposto de renda vai a 15%. É esse que tem que ver, juntando os dois, né? Vai a 15? Vai. 10, mas não, vai até mais, né? Fiz conta errada aqui, né, Edilson? Dá 20%. Se você tira 700 de INSS, que é 10%, que é o máximo lá, né? Estou na máxima, e 800 de imposto, dá 1.500, dá 20%, mais de 20%. Ela paga mais de 20% juntando INSS e imposto de renda. Ela paga muito. Porque na cabeça dela é imposto, INSS é imposto, já não é imposto. Tá? E os bens e serviços que ela for consumir, ela vai pagar muito caro. Quando ela pagar a conta de energia dela, ela vai ver que metade do valor que ela está pagando é imposto. Então, é muito caro. Tá? É muito caro. Eu fiz uma outra simulação aqui, ó, um profissional liberal, um psicólogo, um engenheiro, uma pessoa que preste serviço como pessoa, um médico, os médicos têm muito médico assim, né? Eu trabalho como pessoa física, ganho R$ 15.000 por mês com minhas consultas. Eu posso trabalhar como pessoa física ou como pessoa jurídica, simples, exceto quem não... Todo mundo que pode ir para o anexo 3 lá com o tal do fator R. Quanto é que ele paga? Eu fiz conta aqui também. Gente, essa pessoa do simples vai pagar menos de 10% de imposto. Juntando o simples do imposto de renda da pessoa física, né? Porque o simples tem que pagar um prolabore a ele por causa dos 28% lá. Mesmo que ele não tenha nenhum empregado, mesmo que o médico ou o profissional não tenha nenhum empregado, se ele ganhar 180 mil no ano, 15 mil por mês, ele vai ter uma tributação total, juntando INSS, juntando imposto de renda, juntando o Simples Nacional, imposto de renda da pessoa física, né? Ele vai ter uma tributação que não vai chegar a 10%. Porque depois o dividendo, a distribuição de lucro é toda isenta, integralmente isenta. Tá? Mas a pessoa física que trabalha só como pessoa física, né, um assalariado, esse não tem para onde fugir. Vocês viram como o Brasil é estranho? Gente, eu não estou dizendo, não vamos discutir, o profissional liberal tem um monte de despesa, o empregado, não vamos discutir isso. Isso aí, depois a gente debate isso. Vamos pensar só o seguinte, repito, A ganha 7 mil por mês, assalariado, pagou 20%. Eu fiz a conta por alto aqui, ó, 750 de INSS, que é o máximo, e o imposto de renda eu tinha feito já, 810 mais ou menos, 1.560. Sobre 7 mil, se eu não errei a conta, dá 22%. 22 uns quebradinhos. 7 mil paga 22%. Porque para a pessoa é imposto, eu não quero saber se é imposto de renda ou INSS. E o profissional liberal ganha 15%. Ele paga 10%. Menos de 10%. Eu garanto a vocês que é menos de 10%. Garanto. Ele não precisa ter qualquer dependente, qualquer dedução, nada. Nada.
só com a legislação tributária vigente, podem fazer as contas, dá menos de 10%. Esse é o modelo brasileiro. Esse é o modelo brasileiro. Eu falo que vou falar em 2 minutos, falo em dobro, triplo, quádruplo. Vamos lá, alegria. Eu já falo isso aqui, Marcelão, já vou te responder. A base tributária é amarrada na Constituição, né? Isso vai dificultar, porque está tudo amarrado, engessado. A gente precisa desengessar a Constituição. Eu acho, e, gente, eu estou falando tecnicamente, quem me conhece sabe que eu não me envolvo em política, mas eu perdi o medo de ficar falando tudo. Eu tenho o dedo para falar com tudo cuidado, mas o ministro da Economia, já elogiei ele no início do mandato, não discuto a capacidade, a técnica, a inteligência dele, nada disso está em jogo aqui, nada disso. Um gênio, não se discute a capacidade técnica, mas é um falastrão e como ministro da Economia, agente público, desculpa, a mim decepcionou, pelo menos em 2 anos e meio aí de mandato quase que ele já tem. Mas algumas coisas ele fala faz sentido, ela fala demais, né? Que você teria que entregar o orçamento inteiro ao Congresso, com fiscalização da população, claro. Né? Nossa Constituição é toda amarrada, mas a gente fala, mas não faz nada para tentar mudar, para apresentar projetos que realmente modifiquem isso. E, por fim, o Brasil é injusto, é confuso, é complexo, tem diferença regional, cultura geral. A cultura tributária é muito frágil, muito frágil. Tem uma rádio que tem um slogan que eles dizem assim, rádio de São Paulo, né, aqui do Rio não, mas passa no Rio pela internet, né, no YouTube. Eles dizem assim, a reforma tributária não pode parar, com outras palavras, né? O Brasil não pode parar. A reforma tributária não pode parar foi o meu evento lá do ano passado. O Brasil não pode esperar, é uma coisa assim. Aí entram os empresários. Eu presto atenção, empresários, líderes empresariais dos mais diversos. Eu raramente posso contar nos dedos das mãos, uma mão só, os empresários que eu ouvi até agora falarem da tributação sobre a renda, do mix renda-consumo. Sabe que quase todos eles falam, praticamente todos. Temos que simplificar a tributação sobre os produtos, os preços. Ou seja, é a cultura geral e tributária fraca que nós temos. Os empresários em geral, os líderes empresariais sindicais de cada sindicato, de áreas diferentes, eles tentam pensar a reforma tributária com o bolso. Poucos pensam a reforma tributária no sentido realmente de país. Tá? E como nós não temos liderança nesse sentido vinda do governo federal, a gente se perde no caminho. Então, isso é um problema seríssimo que a gente vai ter que lutar para sair dessa armadilha. Rapidinho, o que eles querem é isso aqui, tá? Essa foto aqui é o que a proposta quer, da Câmara, todos vocês conhecem, né? Pegar o IBS e acabar com 5 tributos ali, migrar os 5 para o imposto sobre bens e serviços. É isso que a proposta, o encaminhamento está direcionado. Agora, isso aqui vocês vão ver no trabalho do IED lá, mas o problema vai ser isso aqui, tá? Bens e serviços tem 15,11% da OCDE. O Brasil tributa 4 pontos percentuais a mais os bens e serviços, enquanto a renda do Brasil tributa 4 pontos percentuais a menos. Como você vai fazer essa migração com essa confusão que vocês viram aí? Como? Você vai chegar para o profissional liberal, vai dizer que vai tributar um pouco mais ele? Vai dar alguma redução porque ganha 7? Vai manter o que ele paga hoje? Como fazer isso? O Brasil é um país de renda baixa. O número de pessoas que ganham acima de 7 mil por mês não é um número absurdo. O número de pessoas que ganham acima de 15 mil por mês é um número ainda menor. Então, isso vai ser um problema muito grande que nós teremos. Tá? E aí eu não vou ficar passando tudo aqui, a gente já conversou bastante sobre isso, eu vou tirar o compartilhamento, depois eu volto, se for o caso. Eu quero ir lá para o que eu tinha passado para vocês. Deixa eu só me achar aqui. Aqui o IED, mas eu não vou pegar o IED primeiro, não. Eu vou pegar o arquivo do IED aqui, mas essa nota aqui primeiro, do para ser justo. Muita gente vai criando. Isso é uma outra coisa boa, mas ao mesmo tempo preocupante, né? Todo mundo ou muita gente tem uma reforma para chamar de sua. Tem um pouco de holofote, às vezes, né? Eu queria a reforma desse jeito, daquele jeito. Cada um pensa uma coisa. E, infelizmente, muita gente pensa a reforma tributária para si, para o seu segmento, para o seu pedaço, né? Isso aqui, como eu li e vi quem como é um pessoal que eu entendo que tem alguma independência, né? Eu falei, acho que é legal, vou levar isso aqui para o debate. Então, queria
para simplificar, como eu, sinceramente, não fiz uma apresentação, um resumo, eu estou lendo tudo, acompanhando tudo. Olha, eu não gosto desse negócio de mais, ninguém fez mais do que esse, esse é melhor, eu não gosto disso. Mas você vai achar muita gente que estuda o sistema tributário no Brasil demais. Eu posso garantir a vocês que eu estou dentre eles. Eu não estudo mais do que ninguém, mas eu leio o tempo todo sobre isso, pesquiso, faço conta para lá e para cá, e vou mudando de opinião. Mudando de opinião não é qualquer um fala, eu vou mudando, não é isso, mas eu vou avançando, entendendo, sei que o que vai sair de reforma tributária não vai ser tudo que eu acredito, que eu concorde, mas acho que se a gente avançar em alguma coisa, está muito bom. Eu queria trazer para vocês o resumo do relatório, porque foi essa a mensagem que eu quis colocar, né? Muitos não tiveram tempo, foi tudo muito confuso. A apresentação na internet leva 2 horas, a leitura do relatório é uma leitura cansativa, pesada. Então, como esse site já fez o trabalho do resumo, e eu li e está batendo com o relatório, na essência, né? Eu falei, vou levar isso aqui para vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre os tópicos que eles colocaram aqui. Ó. Está escrito lá, unificação, isso aqui vocês já sabem, que é a integração no IBS. Eu não vou ler, eu vou tentar comentar e a gente vai fazendo leitura dos pontos principais aqui. É muito bonito escrever isso tudo aqui, né? Esse que está destacado ali, estão vendo? Ó? Essa unificação levará à redução de 68% do tempo gasto pelas empresas para apurar e pagar esses tributos. E aí não está aqui o contador legislando em causa própria. Você não quer reforma tributária, que você quer manter o status quo, por exemplo. Nós que damos aula, né, Edmilson? Assim, vocês querem que tenha muita complicação para vocês continuarem dando muita aula. Sinceramente, com todo respeito, simplifica tudo, que nós vamos ter mais aula ainda para dar. Se é por aí, eu garanto que nós vamos ter muito mais aula para dar simplificando e vai ficar mais fácil a nossa vida, porque a nossa vida hoje é ingrata. É ingrata. Pergunte ao meu amigo Edmilson Machado quantas horas ele tem que se dedicar para entrar em sala de aula, para fazer qualquer curso novo, mesmo que ele já tenha dominado, já tenha feito aquele curso 2, 3, 4 vezes. Não dá para a gente entrar. Entrou e pronto. Não dá, porque não estou dizendo que outras matérias permitem, mas a nossa não permite. A nossa você é obrigado a estar o tempo todo lendo, acompanhando, revisando, olhando, porque é confuso, é complexo demais. Então, ninguém mais quer a simplificação do que os próprios contadores. Agora, chamo a atenção para vocês que a turma, o que eles pensam de reforma tributária é isso, é reduzir custo com contador, reduzir custo com contador, com profissional da área jurídica e da área contábil. Tá? É só isso que eles pensam. Eu entendo que a reforma tem que pensar além disso, muito além disso. Isso aqui é importante, claro. E outra coisa, o contador, ele tem muito a contribuir com uma empresa, além de simplesmente ficar calculando tributo. É isso aí, acho que o caminho pode ser por esse lado mesmo. Dentro da linha do IBS ainda, eles falam aqui da adoção do crédito financeiro. Chamo só atenção aqui no 2, leiam o 2, deixa o 3 a gente ler já já, embora o 3 está integrado aqui, que é a adoção do destino. Tá? O 2, ele fala com crédito financeiro. Eu sou favorável ao crédito financeiro. Acho que... O que é crédito financeiro? Cara, eu não quero saber o que você pagou. Tudo que você pagou tem CBS, tem IBS, tem IVA, tem um imposto ali, vai ser por fora, né? Você se acredita. Gente, tem que avançar um pouco mais, né? Eu estou lendo o livro do André Mendes Moreira aqui, né? Livro de neutralidade, valor acrescido. O André é um estudioso do assunto. Eu li vários artigos dele na internet antes de me aventurar com mais profundidade no livro. E os IVAs europeus, eles têm diferenças. Não é crédito de tudo. Sabe por quê? Por exemplo, você paga crédito sobre receita financeira? Você paga crédito sobre reestruturação, IVA? Paga IVA sobre receita financeira? Paga IVA sobre reestruturação societária? Não. Então, se você contratar uma consultoria, por exemplo, para te prestar um serviço na parte de tesouraria, você vai pagar IVA naquela receita que você vai gerar ali? Então, por que você vai se creditar desse IVA? É o que dizem alguns IVAs europeus. Então, por mais que simplifique o processo, vai ser uma maravilha, 8ª maravilha do mundo. Entrou o IVA, está tudo resolvido. O crédito financeiro é muito importante. O que você pagou, você toma crédito. Mas será necessário continuar
verificando alguns pontos, não a loucura que é hoje, não a loucura de interpretação de crédito e PIS e COFINS como é hoje, tá? Mas cuidado com essas viagens assim, que o IVA vai ser a coisa mais simples do mundo. Melhora, eu sou favorável a ele, mas temos que ver como nós vamos fazer aqui no Brasil, se o imobilizado vai ser crédito integral, todo imobilizado, todo imobilizado, todo imobilizado, por exemplo, a da galera da tesouraria, todo imobilizado que entrou lá também vai ser acreditado? Eles não trabalham exatamente na atividade principal, trabalham dando suporte financeiro para a empresa. Eu estou falando porque esses pontos são debatidos em outros lugares, para a gente não perder a mão aqui. Eu não esqueci as perguntas de vocês, não, tá? Eu queria avançar aqui e eu prometo que eu vou responder daqui a pouquinho, tá? Tá, Luzia, tá, Marcelo? Já eu respondo. Adoção do princípio do destino, né? Essa lógica aqui do princípio do destino é uma coisa que o Brasil precisava fazer isso mesmo. Porque o modelo brasileiro hoje é um pouco na origem, um pouco no destino, não é isso? É misto. Mas como você gasta muito na produção, você começa a cobrar na hora que produz. O racional do legislador é o quê? É transferir a cobrança para o local do consumo. Onde tem mercado consumidor, terá uma arrecadação maior. Tá? Agora, olha a informação que eles trazem aqui. Ó. 80% dos municípios terão mais recursos, vai simplificar. E os 20% que perderão recursos? Como é que vai ficar? Essa história aqui, uma outra coisa que eu acho que é falácia. Acho não. Meus estudos todos mostram que é falácia. Que vocês vão ver, está escrito em algum lugar aqui adiante. A reforma tributária não vai aumentar nem diminuir a arrecadação de hoje. Não tem como. Não tem como. Não acreditem nisso. Isso aí é mágica que não existe. Qualquer reforma tributária, é natural que seja assim, são 10 pessoas. Aqui na sala tínhamos 20, não sei quantos temos agora, temos 20. Fiz uma reforma tributária, 12 foram beneficiados, passaram a pagar menos. 8 foram prejudicados, passaram a pagar mais. Mesmo que ao final eu equilibre, 12 passaram a pagar menos, alguns muito menos, outros um pouquinho menos. 8 passaram a pagar mais, alguns um pouco mais, outros muito mais. A pergunta, os 12 que passaram a pagar menos, vão querer devolver o que sobrou para eles? Você pagava 10, passou a pagar 8. Você vai me devolver os 2 que você está pagando a menos? Não. Você vai ficar quieto. O outro pagava 10, passou a pagar 12. Ele vai exigir ressarcimento para esses 2 que ele passou a pagar mais? Claro que vai. Ou vai aumentar preço, vai. Então, os municípios que vão receber menos, aqui é o contrário, porque aqui é pago, que vão receber menos, eu recebia 10, passei a receber 12. Eu vou aproveitar esses 2 aqui para fazer uma obra que eu estava precisando. Esses 2 que eu recebia menos, você vai me ressarcir. Vocês entenderam? Então, é história. É história da carochinha, do boitatá, que a reforma tributária não aumentará carga tributária. Ela precisa aumentar carga tributária. Por isso é que eu só consigo enxergar uma reforma tributária ampla, completa, em início de mandato. O governo que ganhar em 2022, seja ele qual for, de qual corrente for, né, desde que não leve o país para uma guerra civil e que pense em governar todos os brasileiros, os que o escolheram e os que não o escolheram, né, sem ódio, quem ganhar, se realmente começar um processo de reforma tributária com critério, comunicando de forma tranquila, didática, explicando à população o que precisará ser feito, o sacrifício a ser feito no primeiro e no segundo ano, e que no final do mandato você conclui a reforma, legal. Você vai aumentar um pouco a carga no início, depois você reequilibra. Agora, achar que vai fazer mágica, que não vai aumentar para ninguém, nem diminuir para ninguém, isso aí não dá para acreditar. Isso não dá para acreditar. Tá? Isso aqui que eles propõem no 4, que está no relatório, tá, gente? É importante. Ó. Existência mínima de benefícios fiscais. Isso é importante. A proposta termina com os regimes diferenciados. Agora, preocupa o quê?
as exceções, porque não, continua a exceção para o Simples. O Simples, de cada 4 CNPJs que temos no Brasil, funcionando, não é CNPJ, que o pessoal fala tem 15 milhões de CNPJ, tira o meio da parada e tira quem está parado. E tem muito mais gente parada do que a gente imagina. De cada 4 CNPJs que estão funcionando hoje no Brasil, 3 são simples. 3 são simples. Então, se deixar os 3 continuarem no simples, não vai ter reforma tributária. Não vai dar. Não vai dar. Não é aquele negócio de parece que mãe, né? Não estou rogando praga, não estou dizendo que não vai dar certo. Não vai dar, não adianta. É questão matemática. O simples tem que ser algo realmente para empresas muito pequenas. Você tem que ter um sistema que seja simples e fácil de todos calcularem e apurarem seus tributos. Tá? Aí ele fala aqui da Zona Franca e tal, diz que os incentivos, em geral, são prejudiciais, e são. Tá? Eu estive em algumas comissões do CRC aí sobre reforma tributária, e em algumas discussões, eu não entendo o que as pessoas fazem. A gente, num dado momento, chegou a ficar pensando e discutindo assim, não, mas o Espírito Santo levou umas 2, 3 empresas para lá e eu tenho que criar um mecanismo aqui para trazer a empresa para cá. Quer dizer, isso é uma loucura, né? Isso é uma loucura, né? A mãe vai botar a comida dos filhos, tem 5 filhos lá, e esse filho aqui, o que ele quer é botar a mão no bife, no peixe, na carne, no frango do irmão dele. Ele não está preocupado em unir aquilo ali. Como é que a gente produz mais carne para a gente comer mais? Não, a preocupação dele é tomar o pedaço do bife do irmão. A mãe botou 2 pedaços para cada um, ele quer tomar um pedaço ali para ele ficar com um pedaço maior aqui. É isso que esse item 4 fala muito. Tá? E o 5, indiretamente também, né? Existência do mínimo de alíquotas, idealmente uma. A própria CBS, o governo já sinalizou a possibilidade de ter 4 alíquotas. Aí que preocupa. Aí é que preocupa. Porque aí, queridos, somos 20 aqui. Se cada 5 de nós representasse um setor e eu colocasse cada setor numa alíquota, o que iria acontecer? Aquele que ficou com a alíquota maior fala, por que eu fiquei com a alíquota maior? Por que eu não peguei a mesma alíquota do outro? Por que o têxtil paga mais do que o serviço aqui de entretenimento? Por que o cinema paga mais do que a empresa de varejo? Por quê? De varejo de alimentos. Eu quero entender, então. Começam os muitos e muitos lobbies. Aqui, a proposta direciona para você ter o mínimo de alíquotas. Eu confesso, eles falam o tempo todo em simplificação. Eu li esse relatório mais de uma vez. Se alguém leu e entende diferente, pode falar aqui. Eu ainda não entendi, mesmo lendo tantas vezes, ainda não entendi exatamente como vai funcionar esse negócio de alíquota estadual, municipal e federal. Não consegui entender. Cada município vai poder definir a sua alíquota, uma só, mas vai poder definir. Cada estado vai definir a sua alíquota. Pô, mas eu estou aqui no Rio de Janeiro. Aí como é que eu faço? Aí eu vou ter uma alíquota de 20% federal, 5% estadual e 2% municipal. O imposto vai a 27%, aí em Niterói vai a 23%, 23% não pode, 26%, aí em São Paulo pode ser 24%. Meu Deus, será que vai ser assim? Entendo que se for assim, vai ficar complicado demais, além da conta, tá? Mas é o que eles dizem ali. Aí começa isso aqui, ó. É isso que eu falo que é ruim da proposta, ela não está madura. Como exceções a esta regra, né? Ó, olha que interessante, ó, de definição de alíquota, né? De lei complementar em tratamento especial para atividade agropecuária, agroindustrial, pesqueira e florestal, educação, saúde, transporte. Aí começa, por que eu não entrei aqui? Me bota aí também. Quer dizer, você começa a perder a régua, né? Perder o controle, tá? Isso aqui eu já falei para vocês, isso aqui ó, não existe. Manutenção de carga tributária global, esquece. Se for fazer isso, não vai fazer. Não tem como fazer. Não tem como fazer. Tá? Eu gosto muito desse item 7. Esse item 7 aqui é uma lógica que... E essa discussão, que ela tem que passar um pouco do viés político. Né? O viés político tem que ficar de lado, depois você discute a política. Justiça social e redução de desigualdades, no caso, com devolução de tributos para quem tem menor renda. É a discussão do livro, né? É a discussão do livro. Eu comprei esse livro aqui. Eu comprei, não lembro quanto foi. E tantos outros que eu já comprei mais de 10. Eu não paguei nenhum tributo no preço do livro.
quando me entregaram um livro aqui em casa, me entregaram um livro zerinho, não paguei, né? Não tenho PIS e COFINS, acho que o ICMS, isento, nem ICMS, nem PIS e COFINS, maravilha. Eu deveria pagar? Não sei, não sei. Estou dando uma tendência, tendo a acreditar, a entender e a aceitar que sim, que eu deveria pagar. Se eu quiser comprar o livro, eu comprei didaticamente por R$ 100, deveriam me cobrar 115, 112. Eu não sei qual é a alíquota, aí tem que ver qual é a alíquota que você quer cobrar de imposto. Eu deveria ter pago o livro com ICMS, com PIS e COFINS. Ah, mas e a pessoa que não pode? A pessoa que não pode, ela deveria ter direito à restituição, parcial ou integral. Se ela tem uma renda menor, você devolve um pedaço. Se ela tem uma renda maior, bem menor, bem pequenininha mesmo, precisa do livro, você devolve tudo. Tudo. Eu não tenho como controlar isso na hora que você compra. Eu não tenho como chegar para o vendedor e falar, ó, se o Pegas aparecer aí, cobra 30 o livro, cobra 33 dele. Se o Zezinho, se o meu irmão, que mora lá em Itaguaí, for lá comprar esse mesmo livro, como o meu irmão dele está com a renda, você cobra só 30. Ele não tem como fazer isso com o vendedor. Agora, ele tem como devolver para eles R$ 3. Tem como devolver. Os dois, uma parte, tá? Isso aqui é muito importante, está no projeto do Simplifica Já e eu concordo plenamente, totalmente com isso. Não sei como, acho que o processo do Bolsa Família, você tem hoje, você tem cadastro hoje para fazer isso aqui e para resolver isso. Um pouco de boa vontade política você tem. Tá? Então, gente, depois vocês leiam lá, eu botei no material para vocês, tá? Me permitam agora ir aqui para esse trabalho. Eu vou responder o que vocês me perguntaram aqui, tá? Depois eu queria também abrir para o Edmilson falar um pouquinho. Deixa eu só falar agora, para a gente fechar, o que eu queria apresentar para vocês, um resumo dessa carta que eu queria também que vocês lessem. Publicaram agora, dia 7 de maio, né? E aí, claro, isso aqui tem muita coisa vazia, né? Aquela coisa da ideia, isso a gente já cansou de ver, eu mesmo já falei isso muitas vezes. Mas como, né, o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial, as pessoas olham com outra visão, né? Eu me recordo, o professor Eliseu Martins publicou no dia do julgamento do ICMS, na base do PIS e da COFINS, na quarta-feira, no Valor Econômico, um artigo grande, né, falando do que ele considerava como injustiça a decisão do STF, que foi referendada no final do dia, para devolver o imposto para as empresas, quando quem deveria ter o imposto devolvido seriam as pessoas físicas, né? E como isso é impossível, não deveria devolver a ninguém. E ele fez uma crítica econômica, né? E foi um burburinho. Ontem eu li outra pessoa comentando, e aí eu acho legal, bato palma, sou o maior fã do professor Eliseu Martins. Sempre uso, né, nas minhas aulas, palestras, como o principal cientista da contabilidade brasileira. Mas eu venho falando isso há 3 anos. Com todo respeito. O que ele escreveu ali, eu venho falando há 3 anos. Falei num evento do qual ele participou e que eu pude fazer a palestra. Falei disso há 2 meses, dia 9 de abril, pouco mais de 1 mês e meio, dia 9 de abril, lá na GEDEC. Falei sobre isso e ele estava presente, o filho dele até fez a palestra comigo lá. Venho falando disso há 3 anos. Não deveria, mas a decisão foi tomada, né? O pênalti foi controverso, mas o juiz marcou, o adversário bateu, fez o gol, ganhou o jogo, perdeu o título, acabou. Já foi. Só que a gente fala das coisas. Eu só estou fazendo essa introdução porque isso aqui a gente já vem falando há muito tempo, a maior parte do que está aqui. Mas quando a gente fala, não estou reclamando, não, tá? Vem 20 pessoas, 15, 250 entram no arquivo, vem. Quando uma pessoa de mais peso, quando um órgão de mais peso fala, aí tem uma ressonância mais interessante. Muito bom o trabalho do IED, tá? E aí eles falam aqui, não vai dar para a gente debater tudo, mas eles vão trazendo os pontos do que eles acreditam ser realmente uma necessidade de reforma tributária, tá? Eles falam, trazem dados estatísticos interessantíssimos aqui. Vocês lembram que eu falei da OCDE lá? Eles dizem que na OCDE o IVA responde por 86% da arrecadação. Aqui no Brasil, aquele imposto que realmente é não cumulativo, o ICMS, o IPI, eles são 56%. Aí você tem o PIS e COFINS, que é um misto, uma confusão danada, e o ISS que complementa isso. Aí ele diz, o IVA tem que ter a simplificação. Olha, gente, deem uma olhada, porque ele traz um aspecto geral, genérico, mas é um genérico que traz o norte
o norte do que a gente realmente precisa. E eu compactuo com pequenos ajustes, com quase tudo que está escrito aqui, com quase tudo. É claro que ele não fala em alíquotas, em percentuais, em nada disso, também não é para falar, não é para falar, mas o problema digital, né? Melhorar a distribuição da arrecadação nas diferentes bases de tributação. Olha o dado que ele traz aqui, que eu mostrei naquele slide para vocês. Aqui, o 7. O peso dos impostos sobre bens e serviços no Brasil é 1/4 superior à média da OCDE. Né? Lembram os bens e serviços? Na OCDE é 11%, aqui é quase 15%. Né? Então, é 25% maior do que lá. Já o imposto de renda é 1/3 menor. Lá é 11%, aqui é 7,5%. Quer dizer, a gente tem que resolver isso com coragem. Agora, o Brasil é um país de renda baixa. Na Europa é mais fácil resolver isso aí. Na Austrália, no Japão. Aqui é mais difícil, mas a gente vai ter que encarar essa situação. Ele fala do fenômeno da pejotização, inclusive ele fala disso no Simples, e eu dei um exemplo real para vocês. Não quero deixar de repetir. Profissional liberal autônomo vai para o Simples, tem uma tributação efetiva menor que 10%. Empregado, carteira assinada, R$7.000 de renda, sem qualquer dedução, mas com desconto simplificado, protegendo ele ali de 20%. Ele tem uma tributação de 22% do salário dele. 22%. Então, reflitam sobre isso. Se o que está certo, o que está errado. Esse que está muito, esse que está pouco, é só para reflexão. Podem fazer as contas, para não dizer que eu estou errado. Peguem os valores e façam as contas depois. Completa, não faz conta meia boca, não. Vocês sabem fazer. Alegria. Todos vocês sabem fazer. Né? Aí, gente, olha só. Aqui ele fala da tributação no 9, ele fala da tributação, e aqui, na minha modesta opinião, tem um pequeno deslize de quem fez a matéria, que é com base no excelente artigo do Oraíra e do Gobetti, que são dois estudiosos, dois gênios do estudo da tributação no Brasil, e inclusive falam muito de justiça social. Eles dizem que no Brasil você tributa 34% sobre o lucro e 23% na OCDE. Não é verdade. Vocês já viram meus artigos? Essa semana, aliás, saiu a revista da APET, de Direito e Tributo Contábil, a 3ª ou 4ª revista da APET, Associação Paulista de Estudos Tributários. Tem mais um artigo meu lá, que vocês têm ele integralmente disponível no site do IPEC. Aí o Amauri também publicou lá em Ribeirão Preto, sobre a tributação do lucro dos bancos do Brasil nos últimos 10 anos. Não é verdade que as empresas brasileiras de grande porte pagam 34%. Elas pagam nessa faixa aí mesmo, 23%, 22%. Claro, é setor a setor, então eu trago de forma geral. Você tem que analisar cada setor. Mas é o único deslize que eu vi aqui no material. Aí ele vai falando aqui da média da OCDE do Brasil, fala do imposto de renda, tá? Rever as deduções e isenções. Ele fala muito da isenção do IRPF, que ela é direcionada para as pessoas de maior renda. Isso tem que ser pensado, refletido, ver como é que isso vai funcionar, porque se você tirar saúde e educação, você vai jogar todo mundo para o Simples. Do jeito que está hoje, eu acabei de falar agora, o profissional liberal já está no Simples, pagando muito menos. Se você jogar mais coisa ali sem poder deduzir, vai todo mundo para o Simples e manter os 20% lá de. Então, tudo que for feito tem que ser feito com critério, com cuidado. Não adianta fazer as coisas de forma assodada. Tá? E aí vai falando aqui dos impostos. Imposto sobre patrimônio, ele fala bem. Eu queria mostrar isso aqui, antes de encerrar. Aqui, readequar o simples. Readequar o simples. Ele fala do que eu disse para vocês aí da pejotização, tá? Porque o simples é a principal o principal instrumento, né, de renúncia tributária do governo federal. O simples é uma renúncia tributária, não deixa de ser. E depois ele vai trazendo dados interessantes aqui na proposta, tá? Eu não vou passar tudo aqui, depois vocês dão uma olhada. Só para vocês verem o negócio do imposto de renda. Rapidinho, gente, já vou terminar. E abrir para vocês falarem. O IRPF, na OCDE, na média da OCDE, ele come 8% da PIB. 8,4%. IRPF. No Brasil, 2,6%. Mas tem um não classificado aqui que tem o IR-fonte. Tá. Como ele não consegue abrir o IR-fonte, ele bota aqui. Admita que é pouco mais da metade, para a gente não ser implicante. 2/3 é IR pessoa física. Eu acho que não é. Mas 2/3 é IR pessoa física. 1%, 1,2% mais ou menos.
Você vai a 3,7 aqui, 3,8. Está menos da metade. O Brasil tributa menos da metade do PIB do que os países desenvolvidos em relação à tributação de pessoa física. Opa, caramba, não era para ter entrado aqui. Ou a gente vai enfrentar isso, ou nós vamos enfrentar isso, ou então nós não vamos fazer reforma tributária. Reforma tributária só para simplificar vai ser legal, talvez você consiga realmente reduzir o teu grande sonho, né, de muitos empresários aí, que é reduzir o número de contadores da sua empresa, de advogados, mas efetividade para o país você vai ter pequena, redução de desigualdade você vai ter pequena, né? Aí ele diz, ó, que 160 países adotam IVA, os Estados Unidos adotam imposto de venda no varejo, né? A tributação não é ao longo da cadeia produtiva. Ele traz dados muito interessantes aqui sobre a tributação na OCDE, no Brasil, estudo do Gobet, do Orair, está resumido aqui. Eu chamo a atenção de vocês porque esse estudo do Sérgio Gobet e do Rodrigo Orair, lá do IPEA, ele é um estudo que ele é muito denso, muito grande. E aqui eles fizeram um resumo muito interessante para vocês observarem depois, fala do imposto de renda, tá? Depois vocês deem uma olhadinha. Eu vou ver aqui as perguntas. Eu só queria concluir aqui, ó, a alíquota. Ó. Isso aqui eu queria mostrar. Qual é a alíquota final da pessoa física no universo de declarantes e dos brasileiros em geral? Na OCDE, a alíquota final fica em 18%. No Brasil, 6,8% no máximo. No máximo. Então, é o que a gente estava conversando ali em cima. Não sei como é que vai enfrentar isso, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa, a conta não pode ser tão simples. De vez em quando eu vejo uns parlamentares, senadores, deputados, no nível que a gente elege os nossos, né, falando assim, não, porque basta tributar 10% sobre dividendo que vai arrecadar, aí ele faz as contas, né? No ano passado, 500 bilhões foram distribuídos de dividendo. Basta cobrar 10%, você vai arrecadar 50 bilhões. É assim que funciona a vida? Não é. Porque tem ação e reação. Né? Eu cobro imposto, você foge do imposto. É natural, as pessoas fogem. Tem fugas legais e ilegais. Eu não aceito fuga ilegal. A hora que eu aceitar aqui, como eu já escutei e li de gente boa, mas aí o empresário começa a botar despesa pessoal na empresa para fugir da tributação. Olha, eu leio isso aí, de botequim, de gangster, tudo bem, mas ler isso aí de pessoas, gente, isso não pode ser normal. Quem falar isso, tem que falar isso e, dizer assim, e afirmar assim, mas nós vamos mudar esse negócio e combater esse tipo de coisa. Vou atrás, se eu descobrir, eu prendo. Primeiro você está com a multa e depois tem que mudar o Código Penal e colocar isso como crime. Isso não pode fazer. Despesa da sua pessoa física é pessoa física. Despesa da empresa é despesa da empresa. A gente não pode aceitar isso. Né? Eu falo quando eu escrevo do Simples e quando alguém quer que eu dê ajuda, eu ajudo. Agora, não me venha com nota por fora, não dou recibo, isso aqui eu não declarei, que eu nem começo a conversar, procura outro. Eu não trabalho, não faço trabalho desse tipo. Não aceito, porque eu não faço nada disso, então não vou aceitar que você venha. Se você falar, eu fiz, como é que eu faço? Eu posso falar, não deveria fazer, mas já que fez, você corre esse risco. Agora, quer fazer, quer planejar a sua vida assim, planeje, mas só não me envolva nessa confusão, por favor. Tá? Então, é isso. Essa reflexão que eu queria fazer para vocês. A reforma tributária da comissão mista, não acredito que ela saia. Tem uma nítida divergência hoje entre o presidente do Senado e o presidente da Câmara. O presidente do Senado quer reforma integral, aspectos que estavam lá e que foram objeto do relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro. O presidente da Câmara dos Deputados, ancorado no Ministério da Economia, deseja uma reforma em parte. Primeiro a parte federal e depois o ICMS e o ISS acoplando. Por mais que eu veja deputados e senadores, alguns muito bem intencionados no processo, eu não acredito no todo, porque o Congresso nosso, hoje, já foi assim há muito tempo, até melhorou um pouquinho, mas continua a mesma coisa, ele tem interesses diversos. Tem a bancada evangélica, tem a bancada do agro, a bancada da bala, a bancada do serviço, a bancada daqui, a bancada de lá, e esses grupos são muito fortes, não sei até onde eles deixarão você aprovar alguma coisa realmente ampla, que pense no país no todo e não em casos individuais.
tá? Eu abro, Edmilson. Se quiser falar alguma coisinha, Edmilson, para completar aí, eu já vou ver as últimas mensagens aqui e responder para a gente terminar daqui a pouco. A gente já passou uns minutinhos aí, tá? É isso, gente. Obrigado aí por vocês terem acompanhado. Eu vou abrir um pouquinho para o Edmilson falar uns 2 minutinhos aí. Também, vocês fiquem à vontade, se quiserem completar alguma coisa, e eu vou ver rapidinho o que vocês botaram no chat aqui para responder, que eu não tinha respondido ainda. Vai, Ed. Não, você rápido. Em primeiro lugar, dar boa tarde a todos, né? Cumprimentar por mais essa heróica, né, luta na tentativa de fazer com que os nossos profissionais e alguns gestores entendam o que é reforma tributária, né? Reforma essa que eu também parto do mesmo princípio, não vai sair. O que você vai ter provavelmente, se isso for andar, é a fatiazinha do bolo. A gente já está acostumado a verificar isso. A questão maior, e tem um ponto extremamente importante dentro disso que você colocou, aliado a tudo isso, que é essa questão das decisões que estão sendo tomadas pelo STF. Elas vão levar a impactos, e impactos que necessariamente precisam ser analisados de uma certa forma. E o governo já traz aí algumas medidas, algumas até mirabolantes, como é, por exemplo, uma das fugas, né, em relação a isso, que é a questão do crédito em relação ao ICMS na base de cálculo da PIS e COFINS. Tá, eu tenho o ICMS das notas fiscais, mas, em compensação, agora o crédito que você toma, eu vou tirar o ICMS, ou seja, do PIS e COFINS eu vou tirar o ICMS. E eu não vejo juridicamente fundamentação para isso, mas isso é um argumento que está sendo colocado aí. Vamos ter alguns jogos, vamos ter algumas situações bastante complexas daqui para frente. E, realmente, a gente vai ter que discutir, mas você colocou uma coisa que é muito importante, a gente já falou isso nos nossos encontros, Pegas, para a gente finalizar. A gente precisa de coesão, ou seja, a gente precisa de que os profissionais eles enganjem nisso, eles participem disso, porque não adianta nós estarmos discutindo, termos uma visão extremamente a favor do Brasil, a favor do Estado, a favor do município, mas as pessoas simplesmente não acompanham isso. E nós ficamos nessa luta, né? Eu vou continuar lutando, porque eu gosto do que eu faço, você também, e outros colegas nossos também, mas a gente precisa com que esses profissionais, e são muitos e são muito bons, precisem entrar dentro desse grupo para que efetivamente a gente possa ter. E tem muita gente boa. Eu, por exemplo, estou lá com uma turma agora dando aula lá no nosso curso, e eu tenho uma turma muito boa, alguns deles estão até contigo hoje aí. A gente precisa participar mais. Tem muita gente com qualidade, mas que se omite. Opinião é para ser debatida. Está aí, aqui está um tema excelente. Quantos tiveram? 20? Cara, aqui era para ter no mínimo 100. Ou seja, para que a gente, cada um, pudesse colocar as suas ideias e tal. Mas, focando bem para o tema reforma tributária, a gente já passou por isso várias vezes. Eu não acredito também na reforma total. O que eu acredito é a fatia. Até porque, para que você coloque isso realmente entre em vigor, tem que ser na fatia, porque as discussões são muito grandes, né? Mas, enfim, fica aí a ideia. Excelente a ideia de fazer esse trabalho aí de umas duas. Eu acho que a gente pode desenvolver mais isso para fazer, mas a gente precisa da participação dos nossos colegas, para que, não importa somente alunos, professores, profissionais liberais, nós temos que nós temos que ter um grupo, né? E esse grupo discutir, trazer isso, levar isso a outros, né? Mas legal, Pedro, prazer. Obrigado mais uma vez por participar. Você sabe que eu estou sempre junto. Obrigado você, Edmilson. Você sempre coroando aí nossos eventos. Obrigado. Nada, Gente, eu é um vi prazer. aqui, eu respondi o Marcelo no próprio chat, né, Marcelo? JCP não está no relatório do Agnaldo, mas a tendência, não no relatório do Agnaldo, está no Ministério da Economia, a tributação do dividendo viria pequenininha, pelo que eu pude observar, tá? Pequenininha, exclusiva na fonte, um percentual pequeno, e você encerraria com JCP. E também reduziria a alíquota das empresas, né? Porque que vai dar no mesmo, né? As empresas de lucro real, elas não pagam 34 hoje, porque elas reduzem JCP. Aí mas o direcionamento que eu tenho visto tem sido esse, tá? E, Luzia, é isso mesmo que você colocou aqui.
Se você começar a criar subterfúgio e ouvir demais as pessoas que vão ficar reclamando, você vai começar a criar regimes especiais e aí não vai sair do lugar, né? A Joyce botou que o projeto de lei está parado desde setembro. Tá, e o Ministério da Economia aposta na volta. Eu também, como Edmilson, e alguém escreveu isso aqui também, eu não acredito, Joyce, que, infelizmente, a reforma tributária ande. Não acredito. Torcer, eu torço. Eu brinco sempre com o meu time ali. Eu torço com o meu time engrenado. Esse time que está aí, eu não acredito, mas eu torço. É parecido com o que eu vejo no sistema tributário nacional, com as devidas diferenças. Eu não acredito, porque entendo que o debate, embora tecnicamente tenha avançado, mas ele está muito frágil. O sistema tributário é amplo demais. A Constituição ela engessa o processo. Você tem que refazer muita coisa na Constituição. E os agentes políticos não ajudam, com todo respeito. De novo, não quero trazer viés político, porque vocês sabem que o meu lema é abandonar o viés político para a gente conseguir fazer o trabalho técnico. Mas os agentes políticos não ajudam. Repito o que eu falo para vocês. Pô, tem uma moto enchendo o saco aqui. Resolvi fazer barulho na hora do encerramento do trabalho aqui. Sinceramente, para vocês que ainda estão aqui, a gente já vai terminar. Interessa para você, na hora que vai comprar um bem ou serviço, saber quanto tem de imposto? Sim, a mim interessa. Eu quero saber. Vou comprar a caneca aqui. Quanto tem? A caneca é R$10, tem mais 4 de imposto. Me interessa saber que eu vou pagar R$14 por causa dos... E eu queria comprar sim, tá? Eu queria que me vendessem por 10 e me dissessem que tem mais 4 de imposto. Que aí eu ia entender bem que o vendedor está me cobrando 10, não está me cobrando 14. Até para eu reclamar menos do vendedor e mais do governo. Agora, me interessa, sinceramente, me interessa saber se esses R$4 estão sendo cobrados pelo prefeito, pelo governador ou pelo presidente da República. Só se eu quiser ser chato. Eu quero ser chato. Aí eu quero separar. Porra, com todo respeito. A gente ficar nessa picuinha, nessa discussãozinha, se é esse que aumentou, é aquele que aumentou, é aquele que diminuiu, a gente não vai unir esse negócio e tentar simplificar o processo, melhorar a qualidade do sistema tributário nacional e botá-lo para funcionar. Tá? Leiam o material que eu passei para vocês. Eu vou botar quem assistir no YouTube, eu estou botando embaixo aqui o link. Vocês que estão ali no grupo do WhatsApp, eu já passei o link para vocês. E obrigado aí pela presença, 2h11, tá? Um ótimo final de semana para vocês. E meu irmão Cláudio Ulisses, com todo carinho, essa palestra, esse PEC na hora do almoço foi dedicado para você aí. Que Deus tenha você, né? Com carinho aí. Alegria. Abraço.